E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos ao AceleraCast, episódio 30. Hoje eu estou aqui com Bruno Ramos e Tom Bergstein. Eles, em 2021, fundaram a Pill e vão contar o que é a Pill, aqui esse business audacioso. Vou definir aqui com a palavra audácia, o que vocês estão fazendo. Cara, sensacional. Boa. E dois grandes empreendedores e que trazem aqui o conceito da Dark Pharmacy. Estávamos discutindo antes. Olha que nome interessante, Dark Pharmacy. Vamos entender o que é isso aqui. Tom e Bruno, sejam bem-vindos, cara. Obrigado por terem topado o convite e contar um pouco da história de vocês aqui no AceleraCast. Sejam bem-vindos. Legal, obrigado. Valeu, Felipe. Cara, Pill, da onde que nasce? Que modelo que vocês quebram da indústria? Da onde que nasceu essa ideia? O que vocês faziam antes? Começando pelo começo aí. Para quem está assistindo a gente, fala, Dark Pharmacy, que trem é esse? Como diria em Minas lá, ó. Que trem é esse e o que isso significa? Conta pra gente aí. Legal. Eu vou começar aqui. Aí eu não sei como é que vocês vão fazer a dinâmica aqui, viu, pessoal? Que é a primeira vez que eu entrevisto dois sócios. Eu não sei qual é a dinâmica deles, mas... Não, a gente se divide e vai se complementando também. Maravilha. Mas eu vou contar um pouquinho como que a gente chegou na tese da Pill, o que é o modelo Dark Pharmacy, como que ele permite com que a gente faça as apostas que a gente faz do ponto de vista de relacionamento com o cliente e de diferenciação. Rapidinho, Dark Pharmacy não tem nada de errado, hein? Pelo amor de Deus, nada de errado. Absolutamente. Podemos falar sobre isso também, sobre regulação e sobre normas farmacêuticas. A gente é 100% compliant com a Anvisa e com todo mundo. Maravilha. Mas vamos lá. A Pill nasceu de um processo longo que eu e o Bruno fizemos ao longo de 2020 de estudar o mercado de saúde. Era um espaço que a gente acredita que tem muito potencial de melhoria, né? É uma indústria gigantesca e que muitas vezes tem problemas no relacionamento entre os provedores tradicionais e o consumidor, nesse caso o paciente. Vocês são uma farmácia. Propriamente dito, uma farmácia. Exato. Quero comprar um Doril, a dor sumiu. Vou encontrar com vocês. Vai encontrar lá. Maravilha. Né? E a gente estudando diferentes oportunidades de empreender na área de saúde, a gente viu que no segmento de farmácia você tinha uma relação bastante consolidada entre os incumbentes, que são os players tradicionais, e os pacientes, né? E um modelo muito baseado no varejo tradicional, né? Na conveniência do ponto de presença físico, né? E uma relação que muitas vezes ela é muito transacional, né? Você chega num balcão de farmácia, você tem uma relação muito transacional como você tem talvez em outras indústrias. Só que na nossa visão, a farmácia, pela importância que ela tem, o brasileiro vai em média 20 vezes por ano na farmácia. Eu devo ir umas 52. Toda semana. Você tá puxando a média pra cima. Né? Inclusive, eu sou um cara fora, porque eu gosto de ir no mercado. As pessoas falam assim, você usa o, sei lá, Shopper. Eu falo, cara, eu uso o Home Refill faz 5 anos, mas é pra água. São coisas pesadas pra carregar. Mas eu acho um baita programa ir no mercado e na farmácia. Aquelas que tem boa iluminação. Aquelas que a iluminação é ruim, eu não gosto. E às vezes nem tenho que comprar, mas eu fico dando volta assim, porque eu acho que é legal. Levar nas dos Estados Unidos, então, putz, que é um shopping center o negócio. Mas se eu puder ter uma coisa um pouco mais prática, tipo assinatura, pra vocês falarem disso daí depois também. Boa. Eu gosto dessa história também. E a gente fundou a Pill justamente com esse intuito, assim, de digitalizar o balcão da farmácia e trazer muito mais valor para o paciente. Né? A gente acredita que tem muito espaço para isso ser feito e parte do valor vem do relacionamento de longo prazo. Vem de você ter uma relação com o paciente e muitas vezes isso está ligado com a assinatura, né? Com a entrega recorrente de produtos farmacêuticos, de medicamentos na casa das pessoas, mensalmente, a cada 60 dias, a cada 15 dias, dependendo do seu tratamento. Né? E pela importância da farmácia, né? Historicamente sempre tinha aquela coisa, farmácia do bairro, o farmacêutico que conhece toda a sua família e tal. Isso foi se perdendo com o tempo, né? E a gente tenta retomar isso um pouco usando tecnologia, né? Usando o nosso modelo de negócio e trazendo o consumidor mais para perto. Talvez na nossa bolha aqui em São Paulo. A gente está em São Paulo, cara. Essa história da farmácia do bairro, acho que não existe, deve fazer uns 15 anos no mínimo. Algum tempo. Eu estava em Birigui esses últimos dias atendendo um cliente, talvez uma cidade já um pouco mais interiorana. Talvez pode ser que lá, quem sabe, mas isso que vocês, né, de ter aquela relação já não existe há muito tempo. Então, eu vou mais porque é protocolar, eu preciso comprar alguma coisa e vou resolver, né? Interessante. Exatamente. E você falou que vocês começaram em 2020, antes ou depois da pandemia? Foi bem durante a pandemia. Durante a pandemia. Durante a pandemia. Você falou 2020, me deu um gelo na espinha. Eu falei, putz, o cara começaram o negócio e veio a pandemia. Mas que seria bom, né? Exato. O setor, assim, deu uma deslanchada boa.
de compra de medicamento online a partir de 2020. Acho que a pandemia aí deu uma... Até porque as pessoas não tinham alternativa, né? O que eu faço? Eu preciso comprar os remédios, o que eu faço? Inclusive, teve uma portaria que o governo fez durante a pandemia para liberar ou autorizar a venda de medicamentos controlados, a dispensação de medicamentos controlados online. Ou seja, aqueles medicamentos que demandam retenção de receita e etc. Até um tempo atrás não podia ser vendido online. E teve uma portaria recente que possibilitou, então, de certa forma, a pandemia mexeu com esse segmento, né? Covid, o maior CTO da história, dizem nas entrelinhas aí. Digitalizou muito, né? Digitalizou muita coisa. Na nossa indústria, por exemplo, penetração do digital nas vendas do varejo farmacêutico mais que dobrou, assim, em menos de um ano, assim. Então, foi um negócio espetacular em termos das pessoas, né, verem que isso é possível, né? E do regulador ver que é possível, que também é importante, né? Então, isso acho que foi um catalisador, certamente, da nossa tese e permitiu a gente fazer essa aposta. Então, o cara, assim, pra quem tá ouvindo a gente, pô, beleza, fica, pô, se preciso comprar um remédio pra, sei lá, qualquer coisa. Ele vai entrar lá no site de vocês, pio.com.br. Exato. Pio, com 2 L's. 2 né? L's, P-I-L-L. Pio, pra ficar bonitinho, pio com 2 L's. E aí o cara vai lá, compra o remédio, quanto tempo ele recebe? Depende de onde você tá localizado, tá? Tá em São Paulo. Estando em São Paulo, num raio razoavelmente próximo do nosso centro de distribuição, da nossa Dark Pharmacy, você recebe até 3 horas, tá? Na Grande São Paulo, o nosso maior tempo de entrega é em D+1, ou seja, você compra hoje e recebe amanhã, tá? Então, assim, o nosso negócio não é um negócio de ultra conveniência, de você comprar e receber em 15 minutos. Não é um aplicativo desse que você vai lá e o cara entrega turbo, entrega em 3 minutos, não dá tempo de fazer um miojo, o cara te entregou o negócio já. Exatamente. Os nossos pacientes, Felipe, em geral, são pessoas, né, que são crônicos, são pessoas que têm tratamentos de uso contínuo, são pais e mães de criança pequena, são pessoas que têm um nível grande de conhecimento do que elas estão comprando e de previsibilidade, né? Então não é assim, tô com uma dor de cabeça, preciso de um analgésico em 15 minutos no escritório. Entendi. E no fim não tenho tanta preocupação se isso vai vir da farmácia A, B ou C. Né? Os nossos pacientes em geral são pessoas que estão, né, atentas ao cuidado na saúde no longo prazo, estão comprando os mesmos itens com uma certa frequência. E para essas pessoas a proposta da Pio é muito bacana, né? Então, tipicamente esses são os nossos pacientes e a entrega em no máximo D+1 funciona super bem. Então, por exemplo, sei lá, a mulher que toma pílula anticoncepcional, todo mês ela tem que comprar, seria incrível. Exatamente. Inclusive, eu vou entrar porque sou eu que vou na farmácia e só cai para mim essa tarefa em casa. Então, eu vou começar a assinar. Se bem que agora eu tô querendo ter filho, então... Mas é isso, cara. Acho que assim, o que a gente pensou, o que a gente notou, assim... Tem uma grande parte da população brasileira que tem problemas de saúde crônicos, seja hipertensão, que é super recorrente, diabetes, etc. Então, é bem nesse público que a gente olha mais, tá? Como que é a jornada desse público em sua grande maioria? Então, o cara toma 2, 3 medicamentos, por exemplo. Por dia, né? Por dia. De medicamentos diferentes por dia. Exato. Tá. E todos os meses, ou enfim, costuma ser mês, né? Ele vai até as drogarias, até as farmácias que são próximas à casa dele, próxima ao trabalho, dá aquela pesquisada, dá uma olhadinha no Google, fala, bom, esse mês eu vou comprar o medicamento X na farmácia aqui, o medicamento Y na outra farmácia, porque está mais barato. Pode acontecer nesse tempo de ele pesquisar o preço e resolver comprar ter acabado, que é uma outra dor de cabeça. Mas enfim, ele define naquele mês onde ele vai comprar e vai e compra. No mês seguinte é a mesma coisa. Então, putz, eu vou fazer de novo a minha pesquisa de preço e etc, etc. Então, tem gente que não necessariamente gosta de visitar a farmácia, mas precisa porque a jornada de compra de medicamentos online ainda está... Talvez está em construção, ela está aquém do que deveria ser. Então, a gente enxerga nessa necessidade das pessoas de terem uma farmácia próxima para ajudar elas a se adequar melhor ao tratamento delas. A gente vê essa oportunidade na Pio de, começando com um plano de recorrência, de compra programada, etc., a gente se aproximar dessas pessoas e a gente servir quase que como um concierge dessas pessoas para essa frente de medicamentos, etc. Então tem gente que não necessariamente gosta, mas precisa ir muito à farmácia. Então, claro. E o preço? É parecido com o que ele vai encontrar no físico? Tem uma diferença para menos, para mais? Como é que funciona? Legal. Bom ponto. Vou começando aqui. A gente acredita, e o nosso modelo de negócio permite que a gente faça isso. A gente está numa categoria super competitiva, né? Tem uma farmácia a cada esquina, como a gente sabe, né? E a gente sabe também que... Aliás, um parênteses aqui, desculpa te cortar. Claro. Por que tem uma farmácia em cada esquina? Porque tem muita demanda.
Tá? É demanda? Esse é um ponto legal. Eu achei que era margem, que os caras têm muito dinheiro. É demanda. Também, tá? Mas é principalmente demanda, porque pensando assim, a população brasileira ainda é uma população razoavelmente jovem, se você comparar, por exemplo, com a Europa, com os Estados Unidos, com o Japão. E a pirâmide etária do Brasil está ficando mais quadrada, ou seja, está tendo cada vez mais pessoas mais velhas. Pessoas mais velhas, em geral, têm mais condições crônicas de saúde, que exigem que elas façam tratamento de uso contínuo. Então, o percentual de diabéticos, de hipertensos, de pessoas que têm condições de colesterol na população só vai aumentar. Essas pessoas precisam tomar medicamento todo mês. Isso está muito ligado à longevidade, né? E por isso que tem demanda, assim, você tem uma mudança estrutural na demografia do país que é um driver muito forte de demanda. E é também uma indústria saudável do ponto de vista de margem. Então, os grandes players, os incumbentes, têm esse modelo de negócio baseado em abertura de loja, crescimento de receita, baseado em mais pontos de presença físico, né, principalmente. Ter farmácia dá dinheiro. Dá dinheiro. Tá. Pessoal, tô com os caras aqui. Tô brincando. Ou não, né? Não sei. Mas voltando para a questão do preço, porque isso é super legal e é importante, né? E é um dos nossos diferenciais, assim, certamente. Então, assim, as pessoas pesquisam o preço, porque quanto mais, em geral, pessoas mais velhas estão tomando 2, 3, 4, 5 medicamentos por mês, todo mês o mesmo medicamento, e a farmácia, diferente do médico, diferente do hospital, muitas vezes você não tem uma alternativa ou no plano de saúde ou no SUS. É um gasto que sai do bolso, e ele dói, né? Então, assim, as pessoas procuram preço, né? E os medicamentos são caros, estão cada vez mais caros, né? E a gente acredita em melhorar o acesso, ou seja, permitir com que mais pessoas tenham bons tratamentos, independente do nível socioeconômico e do tipo do medicamento. Então a gente acredita muito nisso. E a gente acredita em oferecer para os nossos pacientes a tranquilidade de sempre ter um bom negócio quando eles estão comprando com a gente. Ou seja, a gente tem uma política de sempre ter bons preços. Individualmente, em um outro medicamento a gente pode estar mais alto, mas quando você olhar... oferta, entendi. Mas... Exatamente, quando você olhar a sua cesta, certamente na Peel você vai ter um bom negócio. Tá. Né? E isso é um dos nossos diferenciais e dá tranquilidade para o paciente crônico. Olha, tenho aqui um parceiro de longo prazo, vou fazer aqui a recorrência do meu tratamento de diabetes e tô sossegado, porque eu não preciso mais bater perna em farmácia, não preciso mais ficar preocupado se vai ou não vai ter meu produto, e todo mês chega direitinho o meu tratamento com o preço que eu sei que eu posso pagar e com a qualidade que a Peel oferece. Então vocês estão cuidando do sell-out, vocês estão vendendo o produto, garantindo, não sei qual é a palavra mais adequada, mas eu tô conseguindo ter uma previsão de demanda muito mais precisa do que qualquer outra farmácia física. Certo? Porque Exato. O cara assinou o produto e fala, cara, se o cara assinou o produto, né, tirando o caso da pílula anticoncepcional, né, que pode mudar, mas a chance do cara cortar é muito pequena. E aí você olha pro cara que te atende e fala, cara, você pode comprar com mais segurança, ou falar não com mais segurança. Mas eu quero tratar desse tema do negócio já. Vamos guardar essa caixinha. Eu queria que vocês contassem um pouco do seguinte. Pô, um belo dia, não sei o que você fazia antes, vocês faziam alguma coisa antes de pensar em ter uma farmácia antes de 2020. E aí um belo dia vocês, pô, caraca, tive uma ideia. E aí vocês se encontraram para tocar um business que, como a gente tava conversando aqui, pô, tem um monte de cara gigantesco no mercado, com arma nuclear e bazuca. E aí vem vocês com canivetinha. Falou, pô, a gente vai entrar esses caras. E a vontade, né? E a vontade, que é o que mais importa, né? Isso aí. Que é o que mais importa. E vocês foram, pô, vamos pra cima aí, vamos resolver, vamos atender. De onde que veio esse estalo? Eu pergunto mais porque quem tá assistindo a gente pode estar meio insatisfeito com alguma coisa que tá fazendo, ou pode ter uma ideia, mas não tem coragem. Falar, putz, não tenho coragem de fazer. E aí vocês podem servir como um instrumento de inspiração para essas pessoas. Legal. Bom, deixa eu começar aqui. Cara, vamos lá, talvez contar um pouco da trajetória que a gente teve ajude a explicar um pouco desse movimento de entrar nessa indústria, como você falou, de gigante. Então não foi um etc. estalo, foi um processo. Foi um processo. Assim. Viu? Você que acha que para ter um estalo, não é, só ter um processo. Alguns pontos importantes, assim, eu e o Tom, a gente já empreendeu anteriormente, não é nosso primeiro negócio. Eu também já trabalhei na indústria de saúde de outra forma, então acho que dessa história meio que foi acontecendo de a gente chegar na indústria de saúde, e a gente vai falar um pouco de como que a gente chegou especificamente numa farmácia. Dark Pharmacy. Mas cara, assim, eu e o Tom a gente se conhece há uns 15 anos, a gente estudou junto na faculdade, estudamos economia aqui na USP, e eu fui trabalhar no mercado financeiro ao final da faculdade, trabalhei com M&A, especialmente na indústria de saúde. Então,
Fiquei 8 anos trabalhando em M&A e trabalhei para vários segmentos dentro dessa indústria. Então, desde os laboratórios farmacêuticos, produtores de medicamentos, trabalhei para os distribuidores, né, que são os atacadistas que levam o medicamento da indústria para o varejista. Trabalhei para plano de saúde, para empresas de home care, para uma série de players dentro da indústria de saúde. E essa indústria sempre me chamou a atenção, porque é uma indústria muito, muito, muito grande. E muito rica, né? Muito rica, e exato. E o cara tem que gastar o dinheiro lá, porque não... Cara, eu preciso gastar, eu tô doente, tô no hospital, sei lá. É uma indústria muito grande, assim, que funciona mais ou menos do mesmo jeito há muito tempo e que tem pouca tecnologia embutida, especialmente na jornada final ali do paciente, sabe? Acho que é óbvio que tem muita tecnologia nessa indústria para produção de drogas e produção de tratamentos e tudo mais, mas acho que o paciente final ali ele está um pouco desatendido. Tem muita coisa para ser melhorada, etc. Então, eu sempre observei um pouco dessa... E vocês acham que ele está desatendido porque meio que... você não tem opção, você precisa comprar um remédio e Talvez. se vira aí, meu filho. Talvez. E é o que tem e não reclama. E é isso, né? Como você falou, a indústria é uma indústria rica, né? Então, tem bastante gente... funciona. Então, para que mexer no final do dia? Então, por isso que eu acho que tem que ser uma startup, uma cabeça diferente para mudar essa indústria. E é um pouco disso que a gente está tentando fazer aqui. Mas, enfim, eu trabalhei bastante na indústria de saúde e eu queria empreender em algum momento da minha vida. Até então, vocês só tinham sido colegas de faculdade. A gente sempre... Enfim, a gente é amigo desde então e a gente sempre discutiu oportunidades, modelos de negócio, sempre criticamos startups dos outros empreendedores no bom sentido, exato. Chama benchmark, você pode falar um chique. A gente faz muito benchmark. Enfim, aí eu tive uma primeira empresa que eu cofundei com outros colegas no segmento de educação. Em 2017 a gente começou esse projeto. E rodou até 2020 com ele. Então foi um projeto super interessante, assim. E a gente vendeu a empresa em 2020 para um player italiano que já tinha uma operação no Brasil e queria expandir e tal. E depois que eu vendi essa empresa, era pandemia, bem no começo da pandemia. Você vendeu antes ou depois da pandemia? Foi em abril, a pandemia começou em março. Começou a negociar? Começou antes. Então foi... Ufa. Foi... O nosso negócio era de conteúdo online, então a pandemia também... foi bom então. Acelerou esse consumo de conteúdo online para universitários, né? Você olhando pro jeito que o conteúdo EAD foi, você teria vendido? Cara, eu teria, porque... Assim, foi bem pensado, acho que foi bem estruturado. A gente tinha muita clareza do caminho que a gente tinha seguido até aquele momento e os caminhos que a gente poderia seguir dali para frente. E acho que fazia sentido. Ficou todo mundo muito satisfeito e agora eu tô aqui na Peel, que eu acho que é o que faz mais sentido para mim ainda do que o primeiro projeto, né? Assim, em termos de talvez de objetivo final, sabe? Acho que a gente tem um potencial aqui de mudar a indústria de fato, assim, a maneira como as pessoas se relacionam com farmácia, a maneira como as pessoas olham para o seu tratamento, a maneira que elas podem trazer outras etapas, né, do cuidado da saúde para dentro da farmácia. Então, tem bastante coisa que a gente olha, a gente pensa de longo prazo que me deixa muito animado e muito, enfim, muito comprometido com o que a gente está fazendo. Mas, enfim, para concluir o ponto de como que a gente chegou nesse negócio, depois que eu vendi a empresa, a gente estava pensando, enfim, o que seria, e o Tom, lógico, sempre junto. Começamos a discutir oportunidades na indústria de saúde. A gente tinha algumas hipóteses, alguns benchmarks que a gente gostava e queria... Você olhava e falava, tem grana nesse pote aí, bicho. Precisa achar meu pedaço disso daí, né? Mais do que tem grana, tem problema. Aí que é legal. Tem grana, aí tem problema. O cara tem problema e tem dinheiro, é o sonho, né? Exato. Então, a gente começou a olhar e falou, vamos fazer o seguinte, vamos... o Tom também estava num momento de carreira que fazia sentido para ele olhar para uma oportunidade nova. Depois acho que até conta um pouco, mas a gente se comprometeu a ficar 6 meses num ideation process, assim, tipo, cara, vamos sentar, vamos estudar, 6 meses. Ócio criativo total. Pandemia rolando, não podia sair de casa, Zoom ali pra gente se encontrar 3, 4 vezes por semana, uns deveres de casa aqui de cada um de fazer pesquisa, entrevistar pessoas, ir a fundo em modelos de negócio aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na China. Então a gente fez um período bem tranquilo de estudo.
E o principal aprendizado, talvez, que a gente teve nesse período foi o quanto que a farmácia é subvalorizada, talvez, na jornada de saúde do brasileiro. Como o Tom falou, o brasileiro vai em média 20 vezes, você vai muito mais, eu talvez... Mais. Agora eu vou muito, muito, muito mais ainda, porque é um programa de final de semana, visitar a farmácia. Então a gente entendeu que tem oportunidade aqui de mudar a forma como as pessoas olham e se relacionam com a farmácia. E aí a gente no Brasil isso é muito embrionário ainda, nos Estados Unidos mais, não? Como que tá isso no mercado global, de modo geral? Assim, a dinâmica, como a farmácia funciona no Brasil, nos Estados Unidos, na China, na Europa é um pouco diferente, né? Então, nos Estados Unidos... Vende cigarro nos Estados Unidos. Ou vendia, né? Acho que não pode. Não, vende cigarro, mas a forma como você compra o seu medicamento é diferente da do Brasil. Lá não é tão out of pocket como é aqui. Então, o cara não paga 100% do medicamento como ele paga aqui, entendeu? Então, lá tem o copay, né? O cara geralmente tem como chama? Não é plano de saúde lá. O HMO, né? O HMO, que auxilia ele nessa frente de saúde. Esse cara participa com uma quantia do valor da droga e ele complementa, né? E tem uma dinâmica de relacionamento entre médico, farmácia e paciente que é totalmente diferente daqui. Então, as startups que existem lá para resolver essa dor estão mais focadas em talvez harmonizar melhor essas três frentes, paciente, médico e farmácia, e baixar preço também, porque é uma loucura essa dinâmica de preço lá, talvez até mais do que aqui. Mas são benchmarks talvez por outras variáveis, assim, pela maneira como eles tratam o paciente, pela maneira como você encara a indústria, como você se relaciona com a indústria. Então tem vários benchmarks aí mundo afora que a gente olha, tenta pegar um pouquinho de cada para trazer aqui para o Brasil e criar essa experiência de farmácia aí que está só no começo da mudança. Não é só fazer, né? As pessoas acham que não, vou empreender. Eu estava conversando com um amigo que estava aqui antes, ele... teve uma empresa, sócio dela, vendeu pra XP e tal. Ele falou, pô, estamos olhando aí. Muita gente, ele falou assim, muita gente querendo empreender. Eu falei, vem só com a cadeira um pouco pra cá. O Krezebeck tá mandando aí. Tá, boa. Aqui a gente faz ao vivo, tá tudo certo. Tá. Aí ele falou, pô, tem muita gente querendo empreender e tal. De fato, tem muita gente querendo empreender, né? Ficou meio que... Só que tem pouca gente querendo trabalhar mesmo, né? Exato. Eu quero ter uma startup e tal, quero ter um não sei o quê. Fala, pô, legal, e aí trabalhar? Não, mas eu queria só ter startup. Vou colocar no meu LinkedIn e tal. É um pouco disso, né? Tem gente que fala assim, cara, eu não aguento mais ter chefe, eu quero empreender. Eu falo, porra, você tá maluco, cara. Tá maluco? Você acha que vai ser fácil? E aí o cara... eu ouço isso direto. Não, eu não aguento mais trabalhar em empresa, eu quero ter meu negócio. Eu falo, puta, que dó. Coitado, sabe do que tá acontecendo. Mas enfim... Mas é um processo. Empreenda, é bom. O Brasil precisa disso. É verdade. Mas é um processo, como você falou. Acho que precisa ser bem estruturado. Não, tem que estudar, tem que dar trabalho, tem que virar à noite, tem que fazer um negócio. Não tem muito segredo, né? Não tem almoço grátis. E é muito mais transpiração, né, do que qualquer coisa. Então, perfeito. Menos filosofia e mais... pouco estratégico, né? É muito claro que você tem que ter uma tese, você tem que identificar um problema, você tem que ter uma boa tese. Provavelmente sua tese vai mudar, porque você vai conversando com o cliente e vai aprendendo com isso. Mas é só no dia a dia, na transpiração, tentando vender, tentando fazer acontecer, que você aprende mesmo. E aí, então, você parou aí, né? Você estava nessa pesquisa, aí você ficou lá naqueles 6 meses, e aí veio a ideia. Então, foi esse estalo, assim, cara. Tipo, porra, a farmácia é muito subvalorizada dentro dessa cadeia, em termos de geração de valor, assim. A gente entende que... A gente visualizou que a farmácia poderia ter um papel mais importante na jornada de saúde do brasileiro. Primeiro, gerando muito mais valor para o paciente, seja sendo mais barata, seja alcançando mais pessoas, seja acompanhando esse paciente ao longo do tratamento dele. E a farmácia pode até gerar mais valor para outros stakeholders da indústria, sabe? Para outros players dessa indústria. Então, putz, tem uma oportunidade aqui de talvez não ser mais um varejista, ser mais um e-commerce, ser mais, enfim, um vendedor de medicamentos e talvez tentar aprender como que a gente acompanha mais o paciente ao longo do tempo e como que a gente gera mais valor para ele. E por isso que a gente começou com um modelo, entre aspas, simples, né, de farmácia online. E desde que a gente começou, a gente vem sendo cada vez mais
um parceiro dos nossos pacientes. Então a gente preza muito pelo relacionamento e disso saiu o nosso plano de recorrência, né, que a gente chama, o nosso plano de assinatura, de recorrência, de compra programada, que é ali uma porta de entrada para você manter esse relacionamento com o paciente. Hoje o core business de vocês é a assinatura ou é a farmácia de modo geral? É a assinatura. O que traz a receita grossa hoje é a assinatura. Tem pacientes ainda que conhecem a gente por uma compra avulsa, ou seja, eu pesquisei um medicamento de uso avulso, a primeira vez que entrou em contato com a Pill, mas quando você navega no nosso site e está se relacionando com a gente, isso fica muito claro como propósito de valor, né? Então, hoje é o carro-chefe, é a assinatura. São os pacientes que estão com a gente todo mês, recebendo seus produtos e a gente ajudando eles nos seus tratamentos. Legal. E tem vitamina? Ou é só medicamento? Tô falando que eu consumo bastante. Tem vitamina, tem ômega 3. Tô fazendo uma consulta. Tem sim. Pode pesquisar e vai ter preço bom também. Eles vão deixar um cupom de desconto no final aqui pra vocês. Mentira, nem sei. Eles vão pensando aí, vamos pensar, parece alguma coisa. Cara, bem interessante. Agora, vamos entender um pouco. A gente deu para entender bastante do business, assim, né? Pô, vou lá, recorrência e tal. Agora, da porta para dentro, o que muda? Né? A gente atende muito, nos últimos 2 anos, aí foram pelo menos 22 projetos de 9 indústrias farmacêuticas, com 30 temas, esses números estão frescos que eu fiz hoje, e mais de 1.800 pessoas, entre representante, GD, MSL, diretor, CAN, os caras que cuidam da operação lá, os caras de venda das farmácias, com vários temas e várias coisas. O que muda para esse cara hoje? Né? Claro, tem o cara que vai pro médico, beleza, o cara vai no médico, ele vai continuar indo no médico. Mas o cara que ia vender numa farmácia, o cara que... Porque vocês estão trazendo um componente agora que é diferente. E acho que é aí que tá a graça do negócio. Antes o cara ia no médico, como que é? Vou no médico, aí o cara manda tomar sei lá o quê, aí eu pego a receita, vou na farmácia perto de casa, dou na mão do balconista, e vou rezar pro balconista ser sincero comigo e de que ele não vai pegar ou o genérico ou trocar, vai fazer alguma coisa. Segue o jogo. Agora vocês mudam essa dinâmica. Eu vou no médico, o cara me dá a receita e eu entro na internet. E eu não tenho nenhum humano interferindo ali. Como que vocês entram, e aí vocês estão agora pro lado do cara que vai dar o dinheiro pra vocês, né? Que é o paciente. Como que vocês enxergam essa didática? E a pergunta é se, não sei nem se pode, mas se vocês enxergam alguma forma de amanhã conversar com o médico também. Porque ele fala, tá aqui o site, compra direto com os caras. Não sei se pode ou não. Como é que tá? Como é que vocês encaram essa dinâmica hoje, do ponto de vista do negócio? Tá, legal. Acho que vale a pena a gente esclarecer um pouco como que a gente funciona da porta para dentro, que acho que é ilustrativo, e depois a gente pode falar um pouco de relacionamento com a indústria e relacionamento com o paciente, que eu acho que são temas correlatos e legais, assim. Interessante falar que, assim, da porta para dentro, a gente é, entre aspas, uma farmácia comum, tá? A gente tem o nosso estoque próprio, então a gente controla o estoque, a gente recebe isso do distribuidor ou da indústria diretamente. A gente segue todos os procedimentos sanitários que se aplicam numa operação farmacêutica comum. A gente é regulado, a gente recebe visita do regulador, a gente segue toda a normativa da Anvisa, do Conselho Regional, sem nenhum tipo de restrição. Tá? O cara entrou lá, cara, uma farmácia normal, só que não tem visitação de cliente. Normal, assim, não tem nenhuma restrição. Isso permite a gente vender desde o medicamento isento de prescrição até o controlado de tarja preta, com retenção de receita, sem problema nenhum, tá? Então, acho que isso é um ponto legal. Assim. O que a gente faz de diferente nesse pedaço da conversa? Né? Primeiro, a gente é uma operação muito focada no online. Né? Então, a gente pode ser mais eficiente em termos de tanto de quanto produto a gente precisa ter. A gente não precisa ter prateleira cheia em centenas ou milhares de lojas. Então, isso faz com que a gente seja mais assertivo no que a gente está comprando, de que jeito que a gente está comprando. Tá? E também, isso tem implicações também, o modelo como a gente vende, a assinatura, no jeito como a gente opera, né? Então não é um varejo tradicional, entre aspas, né? Que você precisa ter disponibilidade de 10, 12, 15 mil SKUs, a gente pode trabalhar de um jeito um pouco diferente, tá? E isso permite que a gente seja mais eficiente, com que a gente traga inovação na operação e que a gente traga tecnologia para permitir com que o nosso modelo pare de pé e que seja inovador e que traga
vantagens para o paciente. Vocês não vendem a balinha do tic-tac na gôndola do caixa, por exemplo. Exatamente. Nada contra o tic-tac. Não, nada contra, mas exatamente assim. Pode ser legal ter assinatura de tic-tac. Deixa anotado aí. Então, acho que esse é um ponto legal, assim, e permite com que a gente se credencia, entre aspas, né, para estar na ponta, tá se relacionando com o paciente, que é onde a gente acredita que a gente traz mais valor, né. E daí a gente tem a questão do relacionamento com a indústria, né, e tem muita coisa, óbvio que é uma abordagem um pouco diferente, né, e tem realmente, acho que um desejo grande da indústria de se aproximar do paciente, né. Isso acho que a gente vê em diversos players e diversas iniciativas que a indústria está fazendo. O relacionamento online com o paciente também é um tema super relevante, porque as pessoas, a gente estava falando de pandemia, né, estão comprando mais online também medicamento. E isso é uma questão que precisa ser endereçada pro laboratório, né, que no fim está produzindo medicamento. Uma pergunta, você, sei lá, eu compro um remédio, abro, tem uma bula meio careta ali. A bula é meio chata, o negócio que, né... Se bem que eu sou, dá pra ver que eu gosto de farmácia, né? Que eu sou um leitor de bula. E tem umas bulas que você lê ali e fala, o cara pensou no enredo, é mais legal de ler. Mas tem umas que são péssimas. Aí eu tô pensando aqui na descrição, cara, você fala internet, tem SEO, tem mecanismos de busca, a foto tem que estar melhor. Talvez coisas que a indústria farmacêutica nunca parou para pegar a caixa do qualquer medicamento e tirar uma belíssima foto. Não sei, imagino eu que não. Principalmente esses que são de uso controlado, que é a tarja vermelha lá, básico, né? Como que a indústria farmacêutica está encarando isso hoje, olhando para esse negócio e falar, cara, vem os moleques aí, trouxeram um negócio novo, e agora eu tenho que me adaptar porque o cliente está gostando de comprar desse jeito. E antes eu nunca tinha pensado nisso. A gente, por exemplo, recentemente agora, fez 2 programas de 8 horas de negociação estratégica para times que atendem a farmácia, né, não atende o médico. A gente fala sobre perfil comportamental, escutativa e negociação estratégica, método Harvard. Porque o cara precisa conseguir entender qual é o perfil do comprador, quem é o comprador, quem é o dono, quem é não sei o quê, como que ele, qual é a arquitetura nesse imbróglio todo. Então isso é um sinal da indústria dizendo assim, preciso capacitar meu time. Quando chegam vocês, você fala assim, indústria, eu preciso dessas informações, preciso de uma baita descrição. Existe esse movimento? Eles estão gostando, não estão gostando? Em que pé que tá? Talvez assim, acho que, vamos lá, acho que o vender online, ele existe há um tempo, ele só se intensificou, como eu falei, especialmente no pós-pandemia, né? Porque as pessoas tinham poucas alternativas para acessar seus tratamentos. Eu acho que assim, quando a gente começou a se relacionar com a indústria, a maior, entre aspas, novidade assim, que a gente trouxe para o papo foi o ponto da compra com recorrência, da compra programada. Porque isso não é tão óbvio, não é assim que a indústria vem se comportando desde, enfim, de décadas atrás. Então, quando você foca em recorrência, em ter o paciente e tentar proporcionar uma super experiência para esse cara e de fato atender esse cara, a dinâmica de crescimento do negócio não é uma dinâmica de varejo, ou seja, eu tento comprar do meu fornecedor o melhor possível para girar esse estoque e conseguir ser competitivo em preço e ganhar de todo mundo, e dessa forma eu vou trazer mais gente e crescer e me alavancar. É uma dinâmica de crescimento um pouco mais lenta, na medida em que a gente está criando um produto, de fato, de digital, de consumo de medicamento diferente do que existe. Então, a minha demanda, ela não é óbvia para quem a gente começou a se relacionar. Então, por exemplo, o que no começo era, legal, você vai vender online, uma super oportunidade, quantas unidades do medicamento X você gira por mês na sua loja, no seu centro de distribuição? Eu giro tanto, beleza. Aí passava um mês, a indústria ia falar, a gente ia conversar de novo. Quanto você girou? Eu girei mais do que eu girei no mês passado, mas talvez menos do que um varejista, o crescimento talvez tenha sido menos do que um varejista faz. E aí, a nossa, entre aspas, novidade foi, se eu prefiro trazer 10 pacientes que vão ficar fiéis ao meu produto, ou seja, eu vou conseguir atender muito bem esse cara, e esse cara vai ficar comigo pelos próximos, por que não, 10 anos, do que trazer
10 mil esse mês que vão comprar um medicamento, um produto e eventualmente não volta mais, entendeu? Então, a gente tem esse crescimento focado em retenção. Você está olhando para o LTV do cara. Né? Exato. Você quer deixar ele o maior tempo possível. Exato, e a gente pode fazer isso, entendeu? Então, é melhor eu comprar, por exemplo, da indústria, sei lá, dar um exemplo aqui bem, enfim, trivial. Metformina, que é um medicamento que diabético toma. Eu compro, sei lá, 10 caixinhas de metformina da indústria hoje, e daqui a um tempo, quando eu tiver 100 assinantes que são diabéticos e tomam metformina, eu sei que eu vou precisar comprar 100 por mês e para os próximos 6 meses 600. Então, essa maneira de você olhar o mercado não é óbvia para quem fornece produtos para a gente. Então, a gente tem trabalhado, enfim, e o pessoal tem sido super receptivo com esse produto que a gente está desenvolvendo, mas não é óbvio, entendeu? Não é óbvio de ver a demanda desse jeito. O cara de logística é uma delícia para ele, né? O cara de programação de fábrica, o cara que precisa fazer... Não, olha só. Mas para o cara que tem meta, talvez não seja tão interessante no início. Porque ele quer empurrar 600 no mês só. Então, a gente tem trabalhado e quando a indústria, quando o nosso fornecedor entende isso e acredita no trabalho que a gente está fazendo, é muito legal, porque a gente consegue sincronizar as expectativas e aí fazer um trabalho legal, que a gente tem feito com a indústria aí desde o início quase, que tem sido super relevante para o nosso desenvolvimento. A gente falou aí de LTV, Lifetime Value do cliente, e a internet sabemos que cada vez mais o CAC é altíssimo e aumenta, e cliques caríssimos. Como é que vocês olham para isso? Onde que vocês buscam cliente, CAC pelo LTV? Há uma harmonia nisso tudo? Qual é a dor nesse ponto aí? Eu acho que é a dor de todo mundo que tem o seu negócio na internet de modo geral, né? E depende de um Google, coisa do tipo. Vocês são muito dependentes ou vocês vão por outros meios? Eu acho que assim, começando nessa discussão de LTV e CAC, né? Uma das apostas que a gente tem no nosso modelo e, na verdade, como a gente está conseguindo se relacionar com o paciente é justamente essa aposta no LTV, né? Essa aposta no relacionamento de longuíssimo prazo com o paciente. E aí os números são, às vezes, até um pouco diferentes, mas assim, por que não a gente falar de estar com o paciente por décadas? Né? Porque uma pessoa que tem 40 anos e começou a tomar um medicamento para pré-diabetes, provavelmente vai tomar esse medicamento por mais 30 ou 40 anos. Então a gente tem total consciência de que esse é um negócio de décadas e que o relacionamento com o paciente é um relacionamento de décadas, porque afinal de contas é assim que a gente tem hoje relacionamento com os incumbentes, né? O que nossos familiares tiveram com os incumbentes, né? São as mesmas empresas, né? Então a gente sabe que a gente pode reter esses pacientes no longuíssimo prazo. E isso dá conforto pra gente de não ter um negócio que a relação entre LTV e CAC seja super apertada, né? Então, isso acho que é um primeiro ponto, que é um ponto positivo e que tem super a ver com a proposta da Pill para os pacientes, tá? E a boa notícia do lado do CAC é que tem muita coisa legal para ser feita, tá? E a gente tem um CAC totalmente controlado, totalmente saudável, com muito espaço para ser melhorado. Hoje a gente tem focado principalmente em aquisição de paciente pelo Google, que acho que é um canal que tem um awareness muito grande de pessoas procurando medicamentos e conhecendo a Pill por conta disso. Mas a gente vê como cada vez mais o boca a boca, por exemplo, começa a ser relevante pra gente. De um paciente que vai, compra, gosta e comenta com as pessoas. E a gente mede isso no nosso NPS, né, na nossa pesquisa de satisfação com os clientes, e muita gente fala, como você conheceu a Pill? Indicação de um conhecido. Indicação de um conhecido é uma resposta cada vez mais frequente. E tem muita coisa legal para ser feita aí. Member get member, SEO baseado em conteúdo, a gente estava falando um pouco disso. Isso é algo que a gente investe, porque a gente acha que isso tem a ver com educação, com acesso, né? E isso, claro, que te ajuda a se ranquear bem e quando as pessoas pesquisarem farmácia, a gente aparecer muito rápido no Google, né? Então, acho que... você conclui aí. Só para concluir, eu acho que tem muito do playbook de construção de um negócio digital que a gente está fazendo, né? E isso permite com que a gente tenha modelos de aquisição de cliente cada vez mais orgânicos, super saudáveis, e isso junto com um LTV super alto, dado o tempo que os pacientes ficam com a gente, monta um modelo super saudável. Acho que é isso para concluir. Eu esqueci o que eu ia perguntar. Desculpa. Não. E redes sociais? Eu pergunto assim
pela questão da regulamentação, você não pode fazer propaganda de remédio, dependendo do remédio, mas de farmácia pode, né? Tem um monte de gente aí, vocês estão nessa linha, vão, pensam. Porque numa dessas você acerta a mão num... Vou usar o exemplo extremo aqui, uma Virgínia da Silva, da vida lá, como é que chama? Do Zé Neto? Virgínia Fonseca. Do Zé Felipe? Sabem quem é? Sei. Eu sei. Não, eu não sigo ela, mas assim, a mulher, cara, ela vendeu em 3 horas, eu acho. Me corrija se eu estiver falando uma bobagem, aí me perdoem também. Acho que em 3 horas ela vendeu 4 milhões, não sei quantos milhões em perfume. Perfume, velho. A mulher comprou perfume sem sentir o cheiro. Como é que... Você fala, é uma gênia, né? E ela, imagina, você vai lá dar na mão dela um negócio, acho que eu tava numa reunião... Eu tava nesse papo, inclusive, com um cliente no final de semana, o cara que cuida do agro e tal. Aí eu comentei, ele queria mexer na rede social do negócio dele e tal. Aí eu contei da Virgínia, ele mandou mensagem pra mim do marketing dele na hora. Falou, velho, cota quanto é que é? Esses caras com dinheiro é outra história, né? Aí acho que era assim, 500 mil reais, Nossa. Não sei qual que é o pacote que ela ia fazer. Mas numa dessas vezes o CAC... Faz sentido, né? Não sei. Tem que fazer, né? Não sei se é esse caso, mas é só porque acho que é uma coisa que é uma variável maluca que, como você falou do playbook do marketing digital, não tá em lugar nenhum, né? Não. A Virgínia o quê? Virgínia Fonseca não tá no nosso manual do playbook de poder acertar uma dessa. Assim, o modelo, a nossa indústria é regulada, né? Então você tem que seguir o que você pode fazer também, que é um pouco diferente. Mas eles são chatos ou tem um espaçozinho assim pra... Não, cara, precisa ser cumprido. As instruções não, claro, não precisa ser cumprido, mas assim, é muito igual a ABA, o cara do advogado não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode um monte de coisa. É chato. É super rígido. Até por se tratar de saúde, né? Você não pode dar um passo em falso, assim. E óbvio que a gente segue isso também, né? Dito isso... Claro que você vê de vez em quando uma coisinha ou outra, mas rapidamente as empresas se ajustam. Então, o pessoal, acho que enfim, tem vigilância e todo mundo respeita e faz direitinho. Justamente para não pisar na bola. Agora, tem muita coisa legal que a gente consegue fazer usando tecnologia, que é, além do playbook que a gente estava falando, né? É conteúdo educacional, você falar, por exemplo... lembrei. Sobre um genérico versus um referência, trazer conteúdos ligados à saúde, porque, de novo, a Peel não é um varejista, um dispensador de medicamento, entre aspas, só um e-commerce de medicamento, né? A gente está aqui falando da saúde das pessoas, a gente tem relacionamento de longo prazo com os pacientes, então você não vai falar só de doença, você fala de saúde, você não fala só de medicamento, você fala de prevenção. Né? Isso é super importante na nossa atuação e como a gente se diferencia e como a gente se posiciona nas redes sociais. Vocês têm um canal no YouTube, alguma coisa assim? Seria legal, né? Muito legal. A gente trabalha pouco vídeo ainda, porque a gente começou faz pouco tempo, startup e tal, mas vídeo é uma das grandes apostas que a gente quer fazer. A gente tem um pouco de Reels no Instagram, mas a gente quer fazer muito mais YouTube, porque as pessoas têm dúvidas, né? Isso é interessante. Então, assim... O que eu lembrei aqui que você falou, tem uma... Toda vez que eu pesquiso qualquer coisa de medicamento, acho que o site é Tua Saúde, alguma coisa assim. Eu não sei... Tá Rio aqui atrás, porque eles sempre aparecem. Eu não sei onde... não sei. Eles ganham em anúncio, alguma coisa assim. Porque ele não vende absolutamente nada. E o cara aparece sempre na primeira página com qualquer coisa que você pesquisa. Porque é um caminho interessante, né? Tem uma briga boa aí, porque o cara tem bula, tem todos os conteúdos. Teoricamente o conteúdo tá pronto, assim. Pra vocês colocarem na rede, né? Sim, mas ele precisa ser traduzido, né? Pra ficar bacana. Pra ficar gostosinho de ler, né? Mas é o que eu falei, hoje tem os caras, alguns laboratórios, eu não vou saber dizer quais, escrevendo bulas de forma mais interessante, de forma mais legal. Vou escrever a bula pra você ler aqui, ó. É um troço bacana, né? Um negócio meio chato, só entendi absolutamente nada. Eu acho que eu vou morrer se eu tomar. Mas a gente fez agora uma série no Reels do Instagram com médicos, falando sobre algumas condições de saúde, etc., então focado em prevenção, focado em que as pessoas entendam mesmo e se aprofundem no tema, né? E não se apegue ao medicamento. Putz, para isso eu preciso tomar isso, para aquilo eu preciso tomar isso. Então tá sendo super legal, assim, tá sendo uma audiência legal. Foi lançado vai ser lançado mais alguns aí nas próximas semanas. Então isso é interessante. Agora sim, a verdade nua e crua, tirando a Peel e olhando pro business, onde dói? Empreender, eu sei que tem várias dores, mas assim, tem alguém ouvindo a gente até agora e tá falando, putz, gostei, os caras
me acendeu uma luzinha aqui. Quais são os warnings que vocês dão, os avisos para quem tá entrando nesse caminho? Por onde ir, por onde não ir, onde que o calo aperta? Se vocês pudessem dar algumas dicas aí para quem resolveu ir pro empreendedorismo. Boa. O Bruno tá rindo aqui, ele falou, putz, espera aí que tem 4 horas o episódio. Porque putz, eu me fiz essa pergunta muitas vezes e eu converso com bastante gente sobre isso, né? E no final do dia meio que não tem muita receita de bolo, assim. Eu acho que você precisa estudar bastante para ter certeza de que esse é o caminho que você quer seguir. Porque, como eu falei, assim, tipo, não tem essa, não quero ter chefe, eu tô cansado de empresa. É pior, cara. É bem pior, assim. Bem pior, mas não é pouco, é bem pior. É né? bem pior, assim. É pior que eu digo em termos de demanda, enfim, tudo depende de quem tá tocando o negócio, né? Assim, no limite. Então, é complicado, vai demandar muito, muito esforço. Então, precisa ser uma decisão muito bem estruturada. Eu aconselho que quem tá pensando nisso, se tiver tempo, se tiver, enfim, possibilidade, que gaste tempo estudando, conversando com gente. Acho que, cara, empreendedores, de maneira geral, são super abertos assim, a trocar ideias e contar a história, falar um pouco sobre os aprendizados. Eu faço isso bastante, a gente faz, de, enfim, marcar papos, conversar e continuar aprendendo, porque eu acho que isso é uma tônica na nossa caminhada. Então, conversar com gente que fez, que passou por isso, estudar bastante. E aí, cara, sobre o problema que você vai resolver, Brasilzão, tem muito problema para ser resolvido. Porra, e como, né? Então, cara, é só pegar um que você goste e que você minimamente tenha algum leverage para trabalhar nele, né? Obviamente que... Esse seu mindset aí é muito dos caras do Vale do Silício, né? Cara, dividir para poder... aprender, para poder compartilhar. Tudo sobre dividir para eles lá. Isso é bem legal. É importante, cara. E as pessoas ignoram muito. Ou por preguiça, ou por vergonha, ou por medo, ou, sei lá, por alguma coisa. E deixam e perdem grandes papos e oportunidades e lições com uma coisa que, assim, em 40 minutos, alguém que tá ouvindo poderia mudar o business, poderia mudar a vida, sei lá, sem querer ir muito, muito adiante. É isso aí. E aí, Tom? Até vi que você escreveu alguma coisa aí. Vamos ver que o Tom traz dicas. Eu acho que o Bruno trouxe uns pontos bem legais. Acho que para complementar, assim, você precisa ter acho que um erro que as pessoas cometem é acabar se apaixonando por uma solução ou por uma ideia, né? Então eu tive uma ideia genial, um aha moment, fui iluminado aqui por uma solução genial que ninguém nunca pensou, né? Isso, no fim, é super raro, né? E as ideias, a gente leva elas para o mercado e o mercado, os clientes, a realidade se impõe. Então, é você identificar um problema, identificar a dor de uma pessoa que precisa ser resolvida. Depois eu queria que você falasse mais dessa história de se apaixonar pela solução. Pela uma solução específica, porque para traduzir, porque tem muita gente que o cara fica ali e dando cabeçada, você fala, tô pro lado ali, ó. O cara vai, nossa, nem tinha visto. É isso aí. Isso a gente, acho que assim, talvez falando um pouco mais sobre isso, né? Isso não quer dizer que você precisa ser resiliente, né? Você falou, você precisa tomar, né, todo dia aprender. Isso é, assim, certamente na sua jornada empreendedora isso passa... Lição número 1, você vai apanhar. Exato. Esteja ciente disso. Exatamente. Então, acho que você precisa ter essa tolerância, essa resistência, né? Porque são jornadas longas, né? As empresas, às vezes, quem acompanha mais de fora, parece que de uma hora para outra pintou um unicórnio, sempre do nada. Nunca é assim, né? E a verdade é que você tem uma abordagem inicial e, tipicamente, isso vai mudando, né? De acordo com o mercado, de acordo com o cliente, de acordo com as mudanças da dinâmica competitiva. Então, você tem que estar pronto para ler essas mudanças de sinais que o mercado, que o cliente te fala. Precisa estar aberto para conversar com pessoas e ter cabeça aberta para mudar completamente sua estratégia, se isso for importante, né? E tá comprometido com o problema e não com a solução. Porque muitas vezes a nossa solução, a nossa ideia, quando a gente leva ela para o mercado, ela não faz sentido, ela não para de pé, ela não se paga, né? Então você precisa identificar um problema que vale a pena ser resolvido, que é grande o suficiente.
e aos poucos iterando até chegar na resposta certa, aceita pelo mercado, aceita pelo cliente, e aí sim investir, né? Mas é isso, assim, é um processo que eu acho que é legal, que a gente está falando muito das dificuldades e tal. É um processo de aprendizado sem precedentes, né? Acho que o que você aprende... Mais que o MBA, mas assim, de lavada, né? Todo dia é o MBA que você tem ali. Exato, acho que assim, você tendo essa cabeça aberta, você lendo bem o que está acontecendo, e claro que exige muito estudo, exige muita transpiração mesmo. É uma jornada de aprendizado super rica, né? Então, para quem está procurando isso, assim, aprender, se desenvolver e colocar à prova, eu acho que skills, né, que você nunca teve, que você precisa de uma hora para outra desenvolver, é muito legal, né? Então é uma jornada bacana e que, apesar de ser dura, a gente recomenda. Só tenho loucos aqui, viu? Não ouçam eles, não. Mentira. Eu digo que o empreender se você fosse fazer uma analogia com o omelete, o empreendedor, ele é o porco, né? Já ouviram essa? Não. O empreendedor, ele tem que ser o porco. Você é alguém que tá ali, tô só ajudando um pouquinho, você é a galinha no omelete, você só põe o ovo, você não se compromete. Mas o empreendedor não, o cara fala assim, beleza, tá bom, vou fazer o bacon, tá um pedaço da minha pele aqui, e o cara põe. Então acho que é uma escolha de, se não dá pra empreender e fazer um omelete e você não ser o porco e colocar o bacon na parada lá, né? Se ficar dando ovo, beleza. É importante, mas não tá muito comprometido, não tá disponível pra isso. Isso aí. Loucura. Loucura. Então você empreende, e depois você vai lá e entra e assina uns tarja preta pra organizar as ideias. Brincadeira. Não, eu concordo, eu endosso com vocês também do lado de cá, a gente empreendendo bastante. E, cara, assim, é uma loucura ao mesmo tempo que é uma delícia, porque assim, só depende da gente. Alguns podem falar assim, nossa, que bom. Você fala, putz, que ruim, porque, né, queria que dependesse de outras pessoas. Mas com isso tudo que vocês falaram, não tem como, talvez seja uma frase meio perigosa. Mas é difícil não dar certo. Se você se empenhar e fizer um negócio que você falou, quantos problemas que não tem aí para serem resolvidos. E, cara, uma infinidade de coisas pra gente fazer, né? O Brasil tem muita oportunidade e, cara, se alguém tá com alguma pulga atrás da orelha, vale a pena se debruçar sobre o tema, sobre as oportunidades e gastar um tempinho, porque se der match ali no que você está pensando com o problema que você está olhando, vai fundo que tem espaço, E, cara, qual o sonho de vocês, assim? Você fala, cara, eu tô olhando para aqui, a gente tá com isso aqui gravado dia 12 de setembro, é o dia da gravação, tá, pessoal? De 2022, e aí daqui 5 anos a gente vai olhar, vem assistir esse vídeo aqui. O que vocês querem estar fazendo daqui 5 anos? Vocês conversarem com vocês daqui 5 anos. Essa filosofia maluca que, né? A gente só toma água aqui, viu, pessoal? Que mensagem que vocês vão passar? Fala, cara, eu quero nesses 5 anos tá, sei lá. Pô, legal. Cara, assim, talvez, acho que... Bom, primeiro eu quero que mais gente conheça a Pio e que a gente consiga, de fato, ajudar a melhorar esse mercado. Acho que, putz, isso é muito legal, assim, quando você vê que o projeto que você está trabalhando, que você está, enfim, investindo seu tempo e energia, começa a dar retorno para algumas pessoas e começa a mudar, a melhorar a vida das pessoas e o mercado começa a te notar. Isso é muito legal, assim. E a gente pensa lá na Pio, enfim, a gente repete isso bastante, que a gente quer muito mudar a forma como as pessoas se relacionam com farmácia. A jornada de consumo, seja online ou mesmo offline, de várias indústrias, está, algumas mais, outras menos, mas consolidada, né? Então você vai comprar livro online, você sabe como funciona. Você vai lá na Amazon e tal, compra seu livro, etc. Você vai comprar roupa também, você meio que já está definido, assim. E acho que a oportunidade que a gente está olhando não está definida. Então, acho que a gente tem a possibilidade de participar da jornada de criação, de como vai ser consumir medicamento, consumir farmácia nos próximos anos no Brasil. E eu quero estar daqui 5 anos
Tá, que você tava me enrolando. Olhando, não vai responder. Olhando para uma jornada de compra diferente que a gente participou e a gente criou. E, putz, cara, foi bom pra caramba para as pessoas, pra indústria, etc. É pra isso que a gente tá trabalhando, cara. Então, que o nosso trabalho seja impactante. Isso que é... Acho que a maior recompensa que a gente tem, cara, é ver que de fato funcionou, que de fato tá rolando, sabe? Então eu quero que a Peel consiga impactar o mercado da maneira que a gente imagina. Se acontecer isso, putz, eu vou estar feliz da vida. Feliz da vida. E para adicionar alguns pontos aqui, que eu acho que é legal, assim, você tem diversas indústrias, né, que mudaram, né, 10 anos atrás. Hoje em dia você pensa em comprar uma coisa, você entra no Mercado Livre. Você pensa em ver um filme no sábado, você entra no Netflix. Tem algumas empresas que viraram sinônimos de alguns hábitos que a gente tem como consumidor, né. A gente acredita muito que a jornada de farmácia, entre aspas, ela vai mudar, né? E a nossa ambição é ajudar a definir o que vai ser essa jornada de compra de medicamentos e não só isso, né? Mas de relacionamento com a farmácia, que pode ir muito além da entrega do medicamento, né? E a nossa ambição é que a Peel seja sinônimo disso, de que daqui a 5 anos, quando as pessoas pensem, preciso cuidar da minha saúde, eu preciso de um tratamento de longo prazo, ou minha esposa está grávida, eu preciso agora, né, do kit farmácia, o que eu faço? É que você pense na Peel, né? E o legal é que esse problema, essa jornada está só no começo, isso não foi definido ainda, né? Então acho que a gente vai ser protagonista dessa história e a gente vai conseguir trazer o consumidor, trazer o paciente para um lugar que tem muito mais criação de valor, muito mais engajamento, muito mais relacionamento de longo prazo, muito mais do que você ser só um e-commerce ou só um dispensador de medicamento. Focar em saúde, focar em engajamento de longo prazo, focar em retenção das pessoas, focar em conteúdo. E acho que é uma missão nobre para um país que nem o nosso que precisa, para pessoas que estão todo mês gastando um percentual relevante da renda com medicamento e, além de tudo, uma bela oportunidade de negócio também. Então, acho que essa é um pouco a visão para daqui a 5 anos. Tá registrado, então, daqui a 5 anos você põe aí na agenda de vocês pra vocês virem consumir esse conteúdo. Você falou da mulher grávida, tem fralda? Tem fralda. Porque, cara, muito tempo atrás putz, alguém tinha que assinar fralda, cara, porque tinha que ter assinatura de fralda, de não sei o que. Tem assinatura de fralda? Tem, a gente... Papais e mamães, por favor, assinem as fraldas e dá pra, tipo, o P, o M, o G, tem tudo. Vai mudando. Vai ajustando. Sim. Aí, ó. Você que tá reclamando que tem que ficar comprando fralda, tá aqui isso aí. a resolução. Tudo. E por que não desistir? A gente fez um compromisso de 5 anos. Mais um aí. Por que não desistir? Não só pra vocês. É pra todo mundo que tá... Pra mim também. Que estão no caminho aí. A gente tá 13 anos na estrada. E eu brinco, não é brincadeira, porque é sério, eu falo com o Marcelo, que é meu sócio, falou, cara, a gente tem até 30 anos pra provar que a gente, de fato, tá comprometido com esse troço. Então faltam 17. Por que não desistir? Legal. Eu acho que na nossa visão, assim, e é um pouco clichê, né? Mas você tem que estar muito comprometido, não com um ponto de chegada, mas com uma trajetória, né? Com um processo de chegar até lá, né? Porque no fim é isso, né? Você, quando você opta por seguir esse caminho empreendedor, você faz isso a despeito, né? Apesar das dificuldades que a gente estava falando até agora, né? Você faz porque você quer ser exposto a esses problemas, a essas dificuldades, aprender, crescer, se desenvolver com isso, né? E é isso que... Isso faz parte do combustível que tira você da cama todo dia e faz você trabalhar com energia, mesmo naquele dia que deu tudo errado, que você só teve notícia ruim. Eu tenho certeza que isso acontece com vocês também, mas que você fala, vambora, né? A gente tá aqui para isso, né? Para resolver isso, para passar por cima dessas dificuldades, né? Então, no fim, eu acho que isso... para vocês estão há 13 anos na estrada, tenho certeza que ainda tem muitas coisas boas e coisas difíceis, e mesmo assim, vocês não param, né? Acho que essa é a resiliência, né? Não de você ser cabeça dura, entre aspas, focado em uma solução, em uma ideia genial e tal, é você ir mudando, você aprendendo, e você tá comprometido com aprender, com se desenvolver, com se desafiar, né? E ter essa paixão de fazer isso todos os dias a despeito das dificuldades, né? Então acho que passa um pouco por isso. É uma paixão, né? Paixão vem do grego de doença, é isso, né? Porque você tá ali todo dia e vambora, é uma loucura mesmo, realmente. E aí, Bruno? Por que não desistir? Por que não desistir?
Talvez falando um pouco, dando uma resposta mais enviesada para o negócio, assim. Porque não desistir do negócio. A gente tá num mercado, cara, muito, muito grande. Um mercado com uma experiência, enfim, um mercado dominado por incumbentes, assim. Na maioria dos segmentos que você olha, é dominado por incumbente. Que tem muita coisa para ser desbravada, assim. Então, a gente lá, no dia a dia, descobre várias coisas, né? Você testa as coisas e descobre, você fala, caramba, cara, é muita coisa pra gente fazer aqui. Então, acho que a gente tá num mercado grande, cheio de problema. Acho que a gente tá com uma visão bastante interessante, uma visão de longo prazo especialmente interessante. E é por isso que a gente não desiste, cara. Acho que a gente tá olhando para a direção correta, sabe? E tem contratempo, tem fase boa, fase ruim, mas se você tá com uma visão madura e acredita nela, cara, não tem por que você desistir, tá certo? Não tem pra quê, assim, tipo, não faz sentido. Agora, se você eventualmente não acredita no que você tá fazendo, talvez seja uma opção, ou vai fazer outra coisa e tudo mais. Mas a gente assim, teve o estudo de 6 meses que a gente falou que a gente ficou gastou tempo. E continuam, né? Você falou, meu programa de final de semana é visitar a farmácia. A gente, sei lá, talvez cada 2 semanas, assim, se a gente for fazer uma foto, muita coisa muda, né, cara? Muita opinião muda, a visão vai se aprimorando, vai se desenhando. Então, eu acho que, a gente tá criando coisa legal, assim. A gente tem criado coisas legais e a oportunidade é muito grande. Então, a gente não tem pra que desistir. E a gente tá aprendendo coisa pra caramba. Aprender, como o Tom falou, é o mais legal de tudo, cara. Tem que estar com o chapéuzinho da humildade todo dia, né? Com certeza. Exato. Cara, muito bom. E a galera tá ouvindo a gente até agora e tá curioso onde é que acessa, como é que faz. Deem aí as coordenadas, façam o merchan de vocês. É grátis, viu, pessoal? Ninguém tá pagando nada aqui. Então façam o merchan de vocês pra ir pra galera que de repente usa. Tem uma tia, tem uma avó, tem um pai, tem não sei o quê. Como é que entra? Legal. Bom, é super tranquilo. É só entrar no nosso site, www.pil.com.br. Com 2 L's? Com 2 L's, pill.com.br. E lá você vai ver uma oferta completa de medicamentos e produtos que tradicionalmente a gente encontra na farmácia, né? E tem essa mudança de mindset. Em vez de descer e ir na farmácia da esquina ou no caminho do trabalho, passar na farmácia, você não precisa fazer isso se você não quer, né? Você pode encontrar online, ter uma experiência melhor de compra, receber na conveniência da sua casa, economizar, pagar pouco e ter um relacionamento de longo prazo, né? Então acho que a programação, a compra recorrente na Pil é super tranquila, uma coisa que no checkout, quando você vê o produto, isso fica super claro, toda a dinâmica. Mas, se eu quiser cancelar, não tem problema. Se eu quiser alterar a data, não tem problema, é super fácil trocar a data. Eu quero ter 2 endereços de envio, não tem problema. Eu quero comprar para minha mãe, quero comprar para mim, super fácil. No fim, é uma jornada bem trivial, assim, do que a gente está acostumado de compras online, né? Então, acessar o site, não tem muito erro. E se tiver qualquer dúvida, você vai ter um baita de um suporte para te responder. Um suporte que não vai ser um robozinho, que você não vai ficar no telefone esperando 20 minutos para ser atendido. Prontamente você vai estar falando com uma pessoa capacitada para responder desde dúvida de preço de medicamento até interação entre diferentes medicamentos, porque são pessoas farmacêuticas treinadas, né? Isso faz parte do que a gente acredita como proposta de valor para os pacientes, e com um atendimento super humanizado, né? Então é super tranquilo fazer pelo celular, fazer pelo computador, falar com a gente no WhatsApp, a gente é super acessível. Muito bom. E redes sociais para achar? Pil Pharma, tá? No Instagram. Tudo junto? Tudo junto. O Alvinho vai colocar aí também depois, onde vocês estão vendo em algum lugar. Pil Pharma, @Pil Pharma. @Pil Pharma. Estamos no LinkedIn também. E vamos continuar expandindo, né? YouTube, tem muitos canais ainda que a gente ainda precisa explorar, mas hoje a gente eu acho que vocês têm um baita potencial de explorar esses conteúdos no YouTube, que é onde o cara mais pesquisa, né? Exato. Doença, o cara vai lá e pesquisa. Exato. E para achar vocês nas redes, como é que faz? Quero trocar uma ideia, quero bater um papo, quero entender um pouco mais nesse... dividir primeiro, né? Compartilhar. Onde que acha? Vocês estão em algum lugar aí? LinkedIn, né? Acho que é o melhor canal. Instagram... LinkedIn, super fácil.
Bruno Ramos ou Tom Bergsten, é fácil de achar. Se quiser mandar um e-mail pra gente também é fácil. Meu e-mail é tom@pio.com.br. Então, sensacional. É super fácil. E, enfim, a gente é acessível. A gente gosta de conversar, gosta de conhecer gente. Então, estamos à disposição. Pô, galera, valeu pelo papo. Obrigado por terem contado um pouco da jornada de vocês. Terem feito compromisso aqui pra gente ouvir em 2023, 4, 5, 6, 27. 2027. Eu fiz publicidade, eu sou ruim de matemática. A Fê tá rindo ali atrás, que ela também é publicitária. É isso aí, tamo junto. Os caras fizeram USP, pô. Né? Olha só que responsa. Obrigado por terem compartilhado. Querem deixar umas palavras finais aí? Obrigado por ter recebido a gente, cara. Super legal. Acho que, todo o trabalho de levar conhecimento, dividir conhecimento, experiência é muito válido. A gente super admira. Como você falou, que eu comentei alguma coisa, você falou, isso me lembra muito o Vale do Silício, assim, e de fato, cara, a gente consome muita informação de lá, daqui do Brasil, de tudo, isso ajuda muita gente, então, acho que duas coisas dessa oportunidade, primeiro levar a Pio para mais gente, que quem não conhece possa conhecer, e cara, se o que a gente falou aqui conseguir ajudar alguém, também maravilhoso, a gente fica super feliz, então obrigado pela oportunidade, precisar de qualquer coisa, mais papos, a gente está super à disposição. Achei que ele ia falar. Obrigado pelo espaço. Só de remédio, mano. Não é o caso. Remédio a gente tem também. Não, agradecer o tempo. Como o Bruno falou, é sempre legal contar um pouco da Pio. E parabéns pela trajetória. É bacana pra caramba também. E tamo junto. Não, parabéns pra vocês, cara. Vocês têm uma baita missão, assim, claramente dá pra ver, não sei se na câmera ou não, mas dá pra ver que vocês estão... Que a missão de vocês é verdadeira. E aí, quando você tem pessoas inteligentes, compromissadas e numa missão verdadeira, não tem como não dar certo. Um pouco mais, um pouco menos, mas que vai acontecer, porque vocês estão aí, de fato, no mercado bem competitivo, né? Bem difícil, e fazer um trabalho desse não é para qualquer um. Então, parabéns. Valeu. Valeu. Bom. É isso aí. Para você que acompanha a gente até agora, já sabe, né? Se inscreve aí no canal. Se esse conteúdo foi bom, fez algum sentido, se o que eles falaram aqui foi legal, você compartilha com alguém, coloca lá o sininho para receber os próximos vídeos. Esse foi o episódio número 30 do AceleraCast. Valeu, tamo junto, até a próxima, tchau.